Bora, primeiro ano para o terceiro exercício sobre quadriláteros notáveis. O primeiro exercício, ele diz que num trapézio isósceles de bases diferentes, o que é muito legal a gente fazer em geometria? O enunciado gráfico, o esboço. Vocês perceberam que no exercício anterior e no primeiro eu fiz alguns exemplos? Claro, você não precisa fazê-lo perfeito. Aí vocês estão com a régua, eu estou usando esse programinha e não estou utilizando o segmento. Mas é muito importante, você faz um esboço. Não precisa ter exatamente o comprimento indicado na figura, mesmo porque aqui ele nem indica comprimento, mas você faz um esboço. Um trapézio de bases diferentes. Já dá para a gente desenhar esse cara, ó. Trapézio, um par de lados paralelos. Nós temos a base maior e a base menor, que são os lados paralelos. Quando ele fala em trapézio isósceles, meus amores, ele quer dizer que esses lados aqui, ó, os lados oblíquos do trapézio, ou seja, os lados que não são base, têm a mesma medida. Então, é isso que significa um trapézio isósceles. Os lados que não são as bases paralelas, eles têm o mesmo comprimento. Então, tipo, eu vou colocar que aqui mede A e aqui mede A. Pronto, fiz um esboço. Vamos continuar. Uma diagonal é também bissetriz de um ângulo, aqui não está terminado na apostila de vocês, está adjacente, tá? A palavra que vem agora, ó. Uma diagonal é também bissetriz de um ângulo adjacente à base maior. Cadê a base maior? Olha ela aqui. Eu vou pegar um desses dois ângulos aqui e vou traçar uma diagonal. O que é diagonal? É o comprimento que vai de um vértice a outro não consecutivo. Deixa eu fazer ela de novo, que ficou muito feio. Ficou pior. Vamos fazer com um reguinho. Pronto. Adjacente à base maior significa que tá com o ângulo relativo à base maior. E ela é bissetriz. Ela é bissetriz. O que significa bissetriz? Lembra lá, hein? Já vimos isso. Para ela ser bissetriz a esse ângulo adjacente à base maior, ela divide o ângulo ao meio. Então, eu tenho que aqui é alfa também. Pode colocar a letra que você quiser. Então, pelas premissas, é só isso que o exercício está falando. Cabe a gente agora julgar novamente as alternativas a seguir como verdadeiras ou falsas, porque ele fala, isso significa que, ou seja, qual das alternativas abaixo é a correta? Então, a gente vai ter que julgar essas alternativas como verdadeiras ou falsas. Eu vou começar com a E, lógico que tem um porquê, né? Vamos lá, E. As diagonais se interceptam formando um ângulo reto. Como ele está falando das diagonais e a gente só tem uma traçada, eu irei traçar a outra para a gente ver se elas vão formar um ângulo reto. Aqui, meus queridos, esse ângulo tem 90 graus? Esse ângulo aqui, ó. Não, a gente já percebe que ele tem mais que 90 e esse tem menos. Portanto, essa alternativa não é verdadeira. Pelo próprio desenho que eu fiz, já dá para constatar que isso aqui é falso. Vamos ao item D. As duas diagonais se interceptam no ponto médio. Ah, vocês viram pelo vídeo as propriedades dos quadriláteros notáveis. Será que esse pontinho aqui, que as diagonais se cruzam, divide os lados ao meio? Aliás, as partes das diagonais ao meio, não também. Não é uma propriedade do trapézio. Essa é uma propriedade do retângulo, tá certo? E, deixa eu ver, do paralelogramo também, tá bom? Então, essa propriedade não é do trapézio, que não é paralelogramo. Continuando, já chegamos a uma outra alternativa falsa. Agora, vamos a C. A base maior tem medida igual à dos lados oblíquos. Está falando assim, ó, a base maior tem o mesmo tamanho desses dois lados aqui, ó. Dá para a gente provar isso? Olha bem na figura. Dá para provar? Não dá. Olhando na minha figura, você percebe nitidamente que elas não são iguais, né? Mas não dá para provar. Então, essa alternativa nós vamos deixar de molho. Vamos pôr uma interrogação aqui. B. Os ângulos adjacentes à base menor não são congruentes. Quem são os ângulos adjacentes à base menor? São aqueles que estão aqui, ó, na base menor.
Queridos, essa é uma propriedade do trapézio isósceles. Se ele tem esse lado igual a esse, então esses lados vão se cruzar com a base em ângulos iguais. Então essa alternativa é falsa. Agora vamos para A. Por enquanto, a gente ficou entre duas alternativas, então, entre a A e a C. Vamos ver a A agora. A A é: a base menor tem medida igual à dos lados oblíquos. Eita, ele está falando ao contrário agora, ele está falando assim, quer ver? Deixa eu só apagar a parte verde aqui para não nos atrapalhar. Ele está falando que esse comprimento A, que é igual a esse comprimento A, também é igual a esse comprimento aqui. É isso que ele está querendo dizer. Gente, será que tem como a gente provar que esses comprimentos são iguais? Olha o reloginho. Cri, 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 cri. Será que tem como a gente provar isso? Vocês se lembram do teorema das paralelas e das transversais? Olha que loucura isso, gente. Ó, nós temos uma outra transversal aqui, ó. Bom, então, considerando essa transversal, meus queridos, olha que coisa mais linda que a gente tem. Se esse ângulozinho mede alfa, esse ângulozinho aqui, ele também vai medir alfa. Por quê? Porque eles são alternos internos. Então, eles vão ter a mesma medida. Então, a gente chegou à conclusão que esse triângulo aqui em cima, ó, esse triângulo aqui em cima, ele é isósceles, porque os dois ângulos da base medem alfa. Vou até desenhar ele aqui para fora, ó. A gente chegou a essa conclusão, que esse é alfa e esse é alfa. Se você tem dois ângulos das bases iguais, você tem que o triângulo é isósceles. Portanto, se esse comprimento aqui é A, esse comprimento é A também. Isso prova que a alternativa A é a verdadeira. Como a alternativa C a gente não conseguiu provar, ela é a falsa. Tudo bem, meus queridos? Portanto, alternativa A.